Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Estamos na expansão. E muitas pessoas estão lá fora sedentas pela transformação, pelo toque do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que passou por alguma dificuldade nessa semana. Nós estávamos orando por você, ainda que muitos nomes nós sabemos, outros não. Mas a Igreja Atitude Real estava nos nossos joelhos durante todas as manhãs. Grandes coisas estão sendo feitas em nós e através de nós, amém? Nós estamos no mês 7, numa virada de semestre. Nós viramos o semestre, o 7 que nos acompanha, ano da plenitude, da perfeição. E nesse ano de plenitude e perfeição, nós temos como símbolo o nosso candelabro, que eu vou falar um pouquinho dele. E a última lâmpada que o Senhor quer acender na sua vida nesta noite. São 7. Mas essa última, o Senhor também vai falar com você e vai falar comigo, assim como falou, vai continuar falando, amém? Você recebe para a tua vida? Então declare, Senhor, eu recebo para a minha vida. Toda e qualquer palavra que sair deste altar, me ensina ter temor do Senhor. Amém? Nós falamos do Espírito do Senhor, nós falamos do Espírito de sabedoria, nós falamos do Espírito de entendimento, nós falamos do Espírito de conselho, falamos do Espírito de poder, falamos do Espírito de conhecimento, e hoje nós vamos falar do Espírito de temor. Olha quantas coisas nós já falamos. Obrigada. As lâmpadas estão acesas. Olha quantas lâmpadas nós fomos acendendo no decorrer desse semestre. Elas continuam acesas no seu coração? Elas continuam vivas no seu coração? Nós estamos declarando cada lâmpada. Nós estamos trazendo para os nossos dias. Eu vou ali um pouquinho. Todos já sabem, mas não custa a gente recapitular. Tem o pessoal da live ali, podia virar um pouquinho o telefone. O candelabro com 7 lâmpadas. Um lado do candelabro, dons espirituais. O outro lado do candelabro, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Deus trabalhando em nós. Diga assim, fruto do Espírito é Deus trabalhando em nós, trabalhando em mim. Dons do Espírito é Deus trabalhando através de mim. Amém? Então, no temor do Senhor, nesse Espírito de Deus que Ele quer atuar em nós, no temor do Senhor, Ele quer atuar através do fruto do Espírito. O temor do Senhor é Deus trabalhando em nós. Todos sabem que o candelabro na Bíblia, ele simboliza a única fonte de luz do tabernáculo no tempo de Moisés. Se você ler lá em Êxodo 25, 31, 40, marca aí, lê na sua casa, você vai ver que o candelabro é a única fonte de luz. É a única luz de Deus e que é a luz da presença dele naquele lugar. Amém? E nos dias de hoje, Cristo é a luz. Cristo é a luz do mundo, a única fonte de luz que ilumina o nosso mundo. Se nós olharmos para o nosso planeta, eu não sou muito boa nessa parte, né, de
universo, ciência, né? Quem é bom é o apóstolo. Mas o que é a única fonte de luz que aquece as nossas vidas? Que ilumina o nosso dia? Mas no planeta é o quê? O sol. Interessante que a primeira coisa que Deus fez quando Ele dividiu era trevas, né? E luz. Trevas e luz. Porque naquele momento Ele está dizendo: meu filho é a única luz que ilumina. Então Cristo é a luz do mundo. Ele é a única fonte desse tabernáculo chamado mundo que vem iluminar o nosso ser. E também é a única fonte daquele que é cristão, de você que está aqui, que você que está nos assistindo, você que crê em Cristo Jesus. Você tem que ter essa convicção que Jesus é a única fonte de luz que ilumina a sua vida. Ele é a única fonte de luz que está dentro de você, através do Espírito Santo, que ilumina você. Sabe aquela coisa quando você diz assim: olha, aconteceu um negócio, sei lá, não sei nem da onde que veio. Tem gente que fala que acontece umas coisas, fala, não sei nem da onde que veio. Veio do Espírito Santo. A única fonte de luz que está aí dentro de você. E que muitas vezes a gente acorda de manhã e nem damos bom dia para o Espírito Santo. O espírito do temor do Senhor é o fruto do Espírito. E o temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é uma reverência profunda e respeito a Deus. O temor do Senhor é obedecer os mandamentos, as ordenanças, a palavra de Deus. O temor do Senhor é obedecer a palavra. E o temor do Senhor resulta em uma vida alinhada com a vontade de Deus. Se eu digo que eu reverencio Deus, se eu digo que eu adoro ao Senhor, se eu digo que Ele é a minha salvação, que Ele é a minha herança, que eu sou apaixonada por Ele, que Ele é tudo para mim, não tem como eu dizer todas essas coisas e Ele não habitar totalmente, na totalidade, na minha vida. Amém? Ele resulta numa vida alinhada. Às vezes nós passamos por situações que nós não entendemos e achamos que tememos a Deus, mas a nossa fala durante o dia, a sua fala te denuncia na presença do Senhor. Os teus pensamentos te denunciam na presença do Senhor. Como que você tem falado? O que você tem pensado? Ah, Senhor. Eu li um livro há muitos anos atrás, indico esse livro para você, quando eu estava pensando, meditando nesta palavra, eu lembrei de um livro chamado O Temor do Senhor, do John Bevere. Compre esse livro. Eu fiquei impactada com o livro. Fiquei impactada, porque John Bevere, ele é dos Estados Unidos, um homem maravilhoso. Eu só indico aquilo que realmente é notável, respeitável para se ler. Ele começa o livro falando de uma igreja do Brasil. Uma igreja brasileira. Onde tudo parecia, sabe aqueles religiosos, tudo perfeitinho, tudo bonitinho, tudo não sei o quê, tudo nos trinque, mas a presença não estava lá. Onde há temor do Senhor, queridos, a presença de Deus se manifesta. Não confunda temor do Senhor com a alegria de cantar. Porque tem gente que gosta de rir. Quem gosta de dar risada aqui? Que ri, gosta de rir. Chora e ri ao mesmo tempo. Tem gente que está chorando. Quem gosta de rir, sorrir? Ai, que delícia. Tem gente que é mais quietinho. Quero falar uma coisa para vocês que não é muito de rir, certo? Vocês gostam da gente que dá risada, porque vocês dão risada com a gente, tá bom? A gente é a alegria de vocês, muitas vezes. Vocês, sim ou não? Não é? Às vezes a pessoa que é mais séria, o apóstolo é mais quieto. Mas eu sempre tento fazer ele sorrir, dar risada. É bom.
Então não confunda ser o sorrir. Não confunda o bater palmas. Não confunda a gente aqui delirar na presença do Deus Altíssimo. Com temor do Senhor, querido. Isso é religiosidade. A gente ficar julgando a pessoa e falando assim, nossa, aquela lá ri demais. Não tem Deus na vida dela. Não é espiritual. Tem gente que tem termômetro, que quer ficar medindo a espiritualidade, a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Nós não temos esse poder. O único que tem o poder para medir o quanto nós temos de Deus na nossa vida é Ele. Aleluia, obrigada, Jesus. É Ele. Nós nos identificamos com pessoas. Mas, querido, você já pensou também a nós estarmos dentro de uma igreja onde todo mundo só dá risada? Que coisa chata. Que ninguém vai nem prestar atenção no que eu vou estar rindo. Eu vou olhar para a Cris, ela vai estar rindo, todo mundo rindo, ninguém vai saber do que está rindo, fica uma... E os quietinhos, que ninguém fala nada também. Você já pensou? Eu acho que é pior ainda. Você entrar numa igreja, ninguém nem sorri, não fala, não expressa. Estou feliz. Estou triste. Estou zangado. É temperamento, querido. É temperamento, é jeito. Deus te formou. Ei, sabe essa pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você? Deus formou esta pessoa do jeitinho que ela é para adorá-lo. O temor do Senhor tem a ver com a obediência. O temor do Senhor tem a ver com a reverência. O temor do Senhor tem a ver com as atitudes. O temor do Senhor tem a ver com a sua fala, com a sua conduta. O temor do Senhor tem a ver com o caráter. Amém? Então o temor do Senhor não é medo. E se eu tenho o temor do Senhor, eu terei a manifestação. Olha que lindo isso. A última lâmpada que está sendo acesa, que é o temor do Senhor, ela é a lâmpada que vai manifestar, vai ter a manifestação. O temor do Senhor, a lâmpada do temor do Senhor, é a lâmpada que vai manifestar as outras lâmpadas. Porque se eu tenho o temor do Senhor, eu vou ser cheia do espírito de sabedoria. Se eu tenho o temor do Senhor, eu vou ser cheia do conhecimento. Porque eu vou saber o que eu falo, onde eu entro, o que eu devo, o que meus olhos enxergam, e eu vou meditar naquilo que Deus quer para mim. Quantos estão entendendo? Então a lâmpada do temor do Senhor, ela manifesta a totalidade do candelabro na minha e na sua vida. Porque o temor do Senhor diz que é tão linkado que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isadora falou hoje sobre a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10. A presença da luz é a presença do Senhor. Assim como a luz iluminava o lugar santo, a luz de Cristo tem que iluminar esse lugar santo chamado o teu coração. A luz que ilumina aquele lugar santo é a mesma luz em Cristo que ilumina as nossas vidas, revelando as verdades de Deus em nós. Essa luz, ela vai revelar a verdade de Deus em você. A luz que transforma as nossas vidas. A luz que nos conduz para os lugares corretos. A palavra de Deus diz que lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Então eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou me mover através da palavra. Ei, diga assim para o seu irmão: abra seus ouvidos e ouve. Às vezes é chato, né?
Às vezes a gente até vê aí nos Instagram da vida o pessoal falando que o que é mais chato é pedir para o irmão falar para o outro repetir aquilo que o pastor está falando. Mas quando nós repetimos aquilo que está sendo pregado aqui, o Senhor, Ele vai trazer no teu coração essa repetição e você vai levá-la no teu coração e você não vai esquecer. O temor do Senhor. Com o temor do Senhor nós refletimos a santidade e com o temor do Senhor nós temos a comunhão do Senhor. Nós somos um com Ele. É através do temor do Senhor que eu posso me prostrar e me achegar diante do Pai. É através do temor do Senhor que vocês vão entender agora que Ele faz parte do fruto do Espírito. É através do temor do Senhor que o Espírito Santo trabalha em mim e em você. Eu disse para vocês que no espírito de temor, o que manifesta é o fruto do Espírito, e lá em Gálatas ele fala sobre o fruto do Espírito. Eu não vou ficar abrindo, vocês podem abrir em Gálatas capítulo 5. E lá vai dizer que no temor do Senhor, as três, lembra dos gominhos que teria que ter ali? O fruto do Espírito seria benignidade. Diga assim, benignidade, difícil a palavra. Benignidade. Domínio próprio e mansidão. Se você tem o temor do Senhor, queridos, o fruto do Espírito, o Espírito Santo vai trabalhar na benignidade. Ele vai trabalhar na sua vida, no domínio próprio, e vai trabalhar na sua vida na mansidão. Então, se você tem, às vezes nós achamos que seria qualquer outra coisa o fruto do Espírito, mas vocês vão entender, em nome de Jesus, e vocês vão sair daqui da igreja, e você que está nos ouvindo nesta noite, peça ao Senhor o temor do Senhor, porque quando você tem o temor do Senhor, você vai falar de uma forma mais mansa. Você tem essa, por que está linkada com a sabedoria? Porque você não vai responder com raiva, com ira. Quando você tem o temor do Senhor, a benignidade ela vai atuar na sua vida de uma forma sobrenatural. Quando você tem o temor do Senhor, você é manso. Nós já vamos falar sobre a mansidão. Então eu quero falar desses 3 frutos do Espírito. 3 frutos do Espírito necessário para que nós tenhamos e andemos através do temor do Senhor. Amém? Quantos querem sair daqui cheio do Espírito do Senhor e tendo o temor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu relacionamento e o seu casamento? Quantos querem? Erga a mão para o céu e declare: eu quero. Aleluia. Queridos, presta bem atenção, porque já falaram, já ouvi isso, a gente ouve umas coisas, sabe? A gente ouve umas coisas, e graças a Deus, nesses 33 anos que eu estou indo aí, na minha caminhada com o Senhor, as coisas que eu fui ouvindo, eu fiz o que Paulo disse, umas eu absorvi, outras eu tirei, e aquelas que eu tirei ainda fui aprender para não cometer errado, não fazer errado. E uma das coisas que falam, mandam a gente erguer a mão, eu quero dizer, quando nós erguemos a mão para o céu e declaramos, é um ato profético. Quando eu estendo a mão, o que vem do céu vem sobre mim. Deus dispensa. Então tem gente que acha que fala assim, eu não vou erguer minha mão. Tudo bem, filho, você fique à vontade. Eu ergo a minha mão, porque o que cai do céu do Senhor vem sobre mim. Porque o que tinha que cair de ruim do céu caiu lá atrás. Quando Gênesis, Deus diz que expulsa o diabo do céu. Aquilo já caiu, porque o que cai do céu agora para as nossas vidas são bênção, são prosperidade, são tudo aquilo que Deus tem da palavra para mim e para você. Quantos recebem isso? Dê um glória a Deus, erga a sua mão e diga: eu recebo para a minha vida. Aleluia. É isso. Não tenha preguiça de erguer a sua mão para o céu. Não tenha preguiça de erguer a sua mão para o céu e declarar. Se você sabe quem é o profeta que está à frente, se você sabe quem é o líder que está à frente, não tenha medo, receba. Não é chato. Porque nós, muitas vezes, nos outros lugares que passamos durante o nosso dia
no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tudo que mandam a gente fazer, nós temos que fazer, nós temos que obedecer regras. E às vezes na igreja, para a gente destravar as coisas que estão travadas no céu, nós precisamos ter um passo de fé e ter atitudes que movimentam a atmosfera espiritual. Ei, o espiritual está aqui, o natural está aqui, eles caminham juntos, porque o Senhor já disse na palavra dele: aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que eu desligar na terra, eu desligarei do céu. E então anda junto. Quantos podem dizer eu creio? Aleluia. Creia nisso para a tua casa. O impossível não é impossível para Deus. O temor do Senhor na bondade, na benignidade. Sabe por que eu estou batendo muito? Porque no espírito de sabedoria, eu quero que vocês entendam isso, no espírito de sabedoria, vai falar de um fruto do Espírito também, porque são 9 frutos do Espírito. E no espírito de sabedoria, fala da bondade. E no espírito do temor do Senhor, fala da benignidade. E agora? Fala da bondade, amém? Estão comigo? Então, fala, o 9 frutos do Espírito fala de bondade e benignidade. Então, na sabedoria, bondade. No temor do Senhor, benignidade. Só para a gente resolver isso. Comparação de bondade e benignidade. Para vocês entenderem. Comparação e contraste. Foco da bondade. Foco da bondade. Enfatiza a retidão e a justiça. Bondade. Enfatiza a retidão e a justiça. Trata-se de fazer o que é moralmente correto e justo. O foco da benignidade enfatiza a gentileza. Trata-se de tratar os outros com suavidade, consideração e compaixão. Então, a bondade é nós fazendo o que é realmente moral, correto e justo. A benignidade, eu vou fazer com suavidade, consideração e compaixão. A benignidade faz com que eu trate o outro superior a mim mesma. Deu para entender a diferença? Embora diferente, bondade e benignidade, elas são diferentes, mas elas se completam. A bondade pode ser a base moral para as nossas ações, enquanto a benignidade influencia a maneira como essas ações são executadas. Então tem diferença. Nós precisamos entender, queridos. Porque às vezes a gente está lendo, a gente só lê. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos que o fruto do Espírito, eles venham atuar em nós da forma correta. Eu preciso conhecer, olha o espírito de entendimento, olha o espírito de sabedoria, olha o espírito de conhecimento. Eu não tenho como, eu estou ensinando, dando ferramentas, chaves. Cadê? Tinha uma chave aqui. Chaves para que você venha destravar a sua vida espiritual. Na sua casa, no seu casamento, no trabalho, por onde você passar. Você precisa ter essa chave, porque você vai ter acesso. E esse acesso não vai ser negado se você estiver corretamente na porta certa. Você não vai ter acesso. Você consegue abrir uma porta com uma chave errada? Não. Vamos trazer para o lado espiritual. Se eu for abrir uma porta e não vai abrir, eu vou ter que chamar o chaveiro. Quem vai ser o chaveiro da nossa vida? Jesus. Senhor, vem aqui e resolve isso aqui. Ele vai falar: você está usando a chave errada. O temor do Senhor é a chave que acessa a todos os outros espíritos que Isaías declara para nós sobre o candelabro, e acessa as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, a bondade e a benignidade são qualidades importantes para a vida cristã.
A bondade nos leva a fazer o que é certo, enquanto a benignidade nos mostra como fazer. O temor do Senhor, ele nos mostra como fazer de maneira que seja gentil e compassiva. Né? Tem gente que fala assim, olha, mas eu pensei em fazer e não fez. Beleza. Ó, estrelinhas para vocês. Quando você domina. Nós precisamos, com essas qualidades, nós vamos refletir mais plenamente o caráter de Deus em nossas vidas, atraindo outros para a sua luz. Olha a luz. O temor do Senhor, através da benignidade, faz com que nós venhamos atrair outras pessoas para a luz. Porque você é a luz que ilumina o mundo. Porque Cristo habita em você. Como você tem iluminado a tua casa? Como você tem iluminado por onde você passa? Como tem sido a luz? Ou você só quer que as pessoas iluminem, seja uma tocha que vem iluminar somente você? Aí você se torna tão reclamona, ou reclamão, porque eu estou falando aqui mais para as mulheres, mas olha, pensa em homens que reclamam, ranzinzas, mas eu nem falo nada, pronto, só o fato de não falar fica de cara feia, às vezes não fala. Acorda os homens aí, queridos, acorda os homens, vamos acordar. Fala assim, mulheres, acorda. Não, tá fraco, mulheres. Diz assim, acorda. Tu que dormes. Isso. Agora, cadê os homens? Vamos lá, vamos, homens. Acorda. Tu que dormes. Eu tô achando que as mulheres estão dormindo. Porque os homens falaram mais. Então, a benignidade é fazer o bem e ser gentil. O temor do Senhor faz com que nós venhamos ter um domínio próprio daquilo que muitas vezes quer nos tirar a paz. Então isso fala sobre o domínio próprio, a capacidade de controlar nossas emoções, ações, alinhando-as com a vontade de Deus. Amém? O temor do Senhor leva aqueles que reverenciam a Deus a viver de maneira disciplinada na forma de falar. Eu sei que aqui não tem isso. Ninguém que é nervosinho ou nervosinho fala, nem vou fazer mais isso. Não tem, né? Eu nem vou na igreja. Usa até a igreja como... Gente, tem gente, pelo amor de Deus, eu sei que aqui não existe isso. Glória a Deus por isso. Que chega e começa a falar assim, isso homens, mulheres e até mesmo para os pais. Olha, o menininho, a menina, a criança chega, nós vamos na igreja hoje. Hoje não vai na igreja, você está de castigo. Põe a igreja como castigo para a criança, queridos. O homem chega e fala assim, hoje eu não vou na igreja não. Nossa, isso destrói uma mulher. Destrói. Mas a mulher, ela consegue se ressignificar. Ela vai, junta os cacos, vai lá e fala, eu vou adorar o meu Senhor. Aí o homem não falou não para a mulher, ele falou não para Deus. Oh, aleluia. Assim como tem mulheres que também são pedras de tropeço em vidas de homens que precisam crescer espiritualmente. Não tem sabedoria na hora de falar, não domina as suas ações, as suas emoções. Amém, queridos? Então nós precisamos ter a benignidade, que é a forma de fazer. E nós temos que ter o domínio próprio, controlando e sabendo como fazer. Quando você estiver em dúvida, ora ao Senhor. Tenha temor nas coisas que você fala.
Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelaquilo que falamos. Amém? Não perca o foco. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelo que falamos. Se você tiver isso na mente, tudo que você falar, você vai pensar 3 vezes, 10 vezes antes de falar. Porque tudo aquilo que falamos, ele ecoa no reino espiritual. E a gente colhe. São sementes que lançamos no espírito, no espiritual. E certamente colheremos. Amém? Então, se você tem o temor do Senhor, o Espírito Santo está trabalhando em você, através da benignidade, através do domínio próprio e através da mansidão. Olha que delícia! Mansidão. A mansidão é a humildade, a mansidão é a gentileza, é uma atitude de coração que não busca conflito. A mansidão é aquela pessoa que quer ter harmonia. Ei, não é ser omisso. Tem gente confundindo mansidão com omissão, porque não quer arrumar confusão, não se posiciona. Eu quero dizer algo para você. Jesus foi o homem que é um Deus. Ele foi o mais humilde e o mais manso. E, no entanto, na mansidão de Jesus, ele entrou dentro do templo e quebrou tudo que estavam lá, porque estavam fazendo do templo comércio. Então, Jesus, ele se posicionou naquela hora. Jesus foi a pessoa mais humilde, mesmo sendo um rei. Mas ele se posicionou de tal forma. Ei, ser manso não significa que nós não vamos nos posicionar como luz do mundo nesta terra. Ser manso não significa que nós vamos engolir tudo aquilo que as pessoas querem fazer que nós venhamos engolir goela abaixo. Ser manso é ser dominado, governado pelo poder do temor do Senhor. Aleluia! Ser manso é agir com sabedoria, pensando o que vai se responder, pensando no que se vai falar, pensando da forma como vai agir. Ser manso não tem a ver, porque se tiver, vou ser bem sincera, estou lascada. Não tem a ver com a tonalidade, com o tom de voz. Ai, né? Tem gente que fala assim, ai, bom dia, tudo bem? Aquela voz gostosa, suave. Gente, eu tentei muitos anos, falei, gente, muda minha voz, muda meu tom de voz. Não dá. Não dá. Parece que tem o quê? Que o apóstolo que fala que a minha voz tem o quê? Você fala assim, nossa, já tem um equalizador, não precisa, já tem. Amplificador. Eu fico feliz da vida, sabe por quê? Porque esse amplificador aqui, quando falta microfone, quando apaga a luz, quando já deu grandes BOs aqui na igreja, que ninguém ficou sabendo, somente aquele povo que estava ali, e eu, que desligou som, desligou violão, que não tinha nada, é o amplificador que dizia assim, ó, só as vozes agora. Aconteceu várias vezes isso, não tinha microfone. Então vamos ser, na hora o Senhor falava assim, usa aquilo que eu te dei, a amplificação da tua voz, continua me adorando, porque se não tiver som, se não tiver microfone, se não tiver nada, as nossas vozes adorarão ao Senhor, aleluia. Aleluia. Então não fique chateado. Ei, para de querer mudar aquilo que Deus fez em você. Você é perfeita, você é perfeito no Senhor. Só faça o seguinte, se ajuste naquilo que Deus quer na sua vida. Use isso como um dom, um talento de Deus e faça a diferença por onde você passar. Ninguém sabe disso. A amplificação da voz. Todo mundo. Já aconteceu, a Gleice mesmo já. A Gleice ali. Como já aconteceu a amplificação da voz de eu estar doente.
Estava com problema na minha voz e não saía a voz. Aí eu chamei a voz suave. A voz suave completa a amplificação da voz. Porque há momentos que o Senhor vai usar daquele que está do nosso lado para falar da maneira como Ele quer. E nós precisamos saber que é hora de avançar, é hora de retroceder, é hora de falar, é hora de calar, é hora de chorar e é hora de rir. Porque o temor do Senhor nos faz mover e se mover pela terra. O temor do Senhor faz você andar e se mover pelo ambiente chamado o ambiente da adoração, amém? Aqui existe pessoas que são tocadas, que são habitação da luz, do temor do Senhor. Então eu quero encorajar você nesta noite. Você vai sair daqui e eu quero encorajar você a buscar a luz de Cristo em sua vida diária. Eu quero te encorajar a buscar a luz do temor todos os dias. Eu vou te encorajar a praticar o temor do Senhor obedecendo, buscando ser santo, buscando a santidade, buscando o amor de Deus. Essas são formas de temer a Deus. Eu quero te encorajar a praticar atos de benignidade, atos de mansidão, atos de domínio próprio. Porque quando vivemos com o temor do Senhor, quando vivemos com o temor e no temor do Senhor, nós somos beneficiados por isso. Quantos querem ser beneficiados? Eu quero ser beneficiado, Senhor. E você vai ser beneficiado com a sabedoria que vem do céu, com a proteção do Senhor, com as bênçãos de Deus, na saúde, nas finanças, no seu relacionamento, e em tudo aquilo que você colocar a mão, você vai ser bem sucedido, porque o temor do Senhor é sobre a sua vida, aleluia. Então vamos assim viver, porque quando nós temos o temor do Senhor, nós vivemos milagres. A luz de Cristo permite que nós venhamos andar como luz. Ele ilumina as nossas vidas, Ele nos conduz. Viva uma vida de temor, a vida no temor do Senhor. E todas as outras lâmpadas, elas serão e estarão acesas em você. Busque, busque, busque o bom falar, o bom agir e o bom pensar, para que o Senhor venha encher a sua casa com a presença dEle todos os dias. Porque uma coisa eu quero dizer para você, dentro de tantas essas que eu disse, a presença de Deus, a presença do Senhor é a coisa mais importante que nós temos e precisamos na vida. Davi, no mais profundo, nas mais profundas tristezas e situações que ele passou, ele disse, ele era um homem cheio de dinheiro, tinha recursos, mas ele disse: não retires de mim o teu espírito. Você tem que pedir isso para o Senhor todos os dias. Senhor, não retires de mim o espírito, o teu espírito, o espírito da salvação. Não retire de mim a luz que ilumina o meu ser. Porque aquela luz que iluminava o candelabro, que iluminava o tabernáculo, era a única fonte de luz. Eu quero dizer, ei tabernáculos, ei habitação do Senhor, o Senhor é a única luz que ilumina a sua vida, que ilumina a sua casa, que ilumina os seus filhos, que ilumina a geração que vão vir através de você, que ilumina as suas finanças, que ilumina os teus relacionamentos. Ele é a luz que rompe a escuridão das trevas. Aleluia, vamos ficar de pé.